Governo Federal dá ordem de serviço para a revitalização da BR-232. Laís Florencio está de volta com as informações. Laís. Raquel Lira esteve junto de ministros lá em Brasília para assinar essa ordem de serviço. De acordo com as primeiras informações, os recursos vão ser por meio de emendas parlamentares e será realizada pelo governo de Pernambuco a execução da obra. A ação vai realizar uma manutenção em 25,5 quilômetros de extensão da via entre o entrocamento com a BR-408 no viaduto de Itapacurá até o entroncamento com a PE 050, que é a travessia urbana de Vitória de Santo Antão. A revitalização na BR-232 vai beneficiar os municípios de Recife, Moreno e Vitória de Santo Antão. Além disso, vai atender aproximadamente 1,68 milhão de usuários da via. Lembrando, que o investimento que foi previsto para essa obra, Renata e Vitor, é de 41 milhões de reais por meio do governo federal. E a praia, né, de Piedade, já temos conhecimento de vários imóveis que desabaram, né, e tivemos agora mais um episódio, aconteceu ontem, Laís. Vitor, um episódio lamentável, né, e que já era esperado. Esse prédio, né, estava localizado lá em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, era do tipo caixão. E no domingo, dia 4 de maio, ele foi interditado pela Defesa Civil, né, de Jaboatão dos Guararapes, porque ele tinha risco de desabamento. E graças a Deus que essa interdição aconteceu, porque se ela não tivesse acontecido, teria sido mais um desabamento com vítimas. Quando o prédio foi interditado, as pessoas precisaram deixar o local, né, quem estivesse por ali, e foi isso que evitou que ninguém morresse nesse acidente. Segundo a Prefeitura do Recife, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, foram acionados para fazer uma varredura, né, e não foi encontrada nenhuma vítima. Ainda de acordo com a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, o residencial apresentava vários sinais de risco de desabamento e tinha fissuras, abatimento do piso, indícios de movimentação da estrutura, e tudo isso levou, né, para que a Defesa Civil interditasse. Agora, né, vai haver aí uma investigação para localizar os responsáveis por esse prédio, se houve negligência, né, para que ele ficasse nesse estado, né, e com todos esses problemas. E a gente lembra, né, que não é o primeiro prédio caixão que desaba em Pernambuco, lá na região metropolitana do Recife. Outros casos aconteceram, né, infelizmente com vítimas fatais, muitas famílias desabrigadas. Teve até um período aí que as famílias que ainda moravam em prédios como esse foram retirados, indenizados, né? O programa Morar Bem do governo de Pernambuco conseguiu também, né, entradas aí para que essas pessoas pudessem comprar uma casa própria, né, e sair desses locais que muitas vezes são invadidos, né? Os prédios estavam abandonados, população vulnerável invade, vai morar ali porque não tem outro lugar. A gente lamenta muito e torce para que a gente acabe de vez com essa situação desses prédios caixão, né, que estão desabando lá na região metropolitana do Recife. A gente vai seguir acompanhando esse caso e as novidades a gente traz aqui dentro da nossa programação. Laís e Vitor, né, e o ouvinte Cidade FM, eu fico imaginando para quem estava nesse prédio. E saiu antes, E né? saiu. 2 dias atrás. E olhou o resultado, né, daquele desabamento. Meu Deus do céu. É um livramento, né, Renata? E um milagre. As pessoas estão sentindo, é um milagre. E só para lembrar aqui, falamos dos outros casos, né? O caso mais emblemático foi aquele do edifício Areia Branca. Isso. Também lá em Piedade, completou 10 anos em outubro do ano passado. Então, é um caso que infelizmente tem acontecido, e a Laís mencionou bem, tivemos um acordo, né, do governo federal, Caixa Econômica Federal, para o pagamento de indenizações a esses moradores, né? E essa articulação foi feita, se não me falha a memória, também com a participação do senador Humberto Costa. Sim, teve, e da governadora, né, Raquel Lira. Porque a responsabilidade desses prédios também é da Caixa Econômica Federal, né? Por isso que o governo federal entrou, teve participação do governo do estado. Enfim, foi uma mobilização, na verdade, né, para conseguir tirar essas pessoas, e ainda tem gente que mora em locais como esse, Vitor. Eu conheço, na verdade, Laís, pessoas que estão há mais de uma década morando de aluguel, recebendo auxílio aluguel, tendo que complementar, porque esse valor fica defasado, à espera dessa indenização. É um ponto, inclusive, para a gente buscar
para ver se esse acordo que foi firmado, se ele já começou efetivamente a pagar essas indenizações. Essas pessoas precisam ter uma casa para morar. E esses desabamentos, né, Vitor, eles não puxam somente a questão de irregularidades nas infraestruturas que foram registrados aí pela Defesa Civil e por outros órgãos, mas puxa outros problemas, né? A população que mora de aluguel porque foi tirada desse local, não recebeu indenização, como você contou nesse caso de 10 anos. O caso de pessoas em vulnerabilidade social que invadiram esses locais porque não tinham onde morar, aí a gente fala do déficit habitacional do Estado, enfim, são muitos problemas que tem que resolver para a gente não ver casos como esse, né, e de outros, principalmente os outros, né, onde houveram vítimas fatais. É verdade. Obrigada, Laís. Obrigado, Laís. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. 8h.